Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre uma importante manobra feita pelo Botafogo nos bastidores que vai dar uma melhor condição para o clube se preparar para as primeiras rodadas da Libertadores. Vem só, hoje o Botafogo está na final da Taça Rio, né? Aquele torneio de consolação que o Botafogo jogou por ficar fora do G4, né? Das semifinais do Campeonato Carioca. E dá uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Evidentemente, o Botafogo quer garantir logo essa vaga na Copa do Brasil para não correr riscos como outros grandes do Brasil correram, por exemplo, esse ano. O Santos, por exemplo, está fora da Copa do Brasil, né? Lógico que pela campanha do Brasileiro é muito provável que o Botafogo também vai conseguir a vaga para a Copa do Brasil, mas é melhor resolver esse assunto logo o quanto antes. Então, a importância da Taça Rio é justamente nesse sentido. Porém, fica aquela dúvida, né? Dúvida não, mas tipo, vale a pena você forçar o time, botar os titulares e cansá-los por um jogo que vale teoricamente pouca coisa? É justamente essa a questão que está sendo definida no Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo vai começar na Libertadores já, né? E teria um jogo da final da Taça Rio, seria justamente entre a primeira e a segunda rodada da Libertadores. E, portanto, o Botafogo, por exemplo, poderia querer jogar com titulares nesse jogo, mas entre os dois jogos da Copa Libertadores, não faz sentido você se expor os jogadores a uma possível lesão, cansaços e tudo mais. Então, o que o Botafogo está fazendo? Tentou, nos bastidores, conversar com Boa Vista, que é o outro finalista da Taça Rio, e a própria Ferdi. E a tentativa era do quê? De você trazer esses jogos, antecipar esses jogos. Os jogos que estavam marcados para o dia 30 e depois dia 6, né, já no mês seguinte, em abril, vai ser tudo antecipado, né? O Botafogo conseguiu trazer para quarta-feira, dia 27, e o segundo jogo já no final de semana seguinte. Quarta, quinta, sexta, aí sábado e domingo já tem o jogo, dia 30 ou dia 31. A data ainda não foi batida com relação a 30 e 31, porque tem que ver primeiro a questão logística do jogo do Flamengo, que vai jogar a final do Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu. Então, se o jogo do Flamengo for sábado, o Botafogo joga no domingo. Se o jogo for no domingo, o Botafogo joga no sábado, né? Isso ainda será definido pela Ferdi, portanto, o Botafogo ainda não conseguiu bater o martelo. Essa informação a gente trouxe durante a live do Fogonete. A gente conversou com o Boa Vista, conversou com a Ferdi e já tinha a informação do Botafogo da tentativa de fazer tudo isso. E aí conseguiu. O Botafogo teve o acordo com o pessoal do Boa Vista e a Ferdi não criou problema nenhum com isso. Portanto, o Botafogo conseguiu antecipar esse jogo para o dia 27 e depois dia 30 ou 31. Com isso, o Botafogo fica livre para poder, no final de semana, para poder ter só os jogos da quarta-feira. Por exemplo, o Botafogo estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, né? E aí fica livre para marcar a estreia da Libertadores para o dia que for necessário. Por exemplo, olha só, a Libertadores ainda, a Conmebol ainda não bateu o martelo. O jogo pode ser dia 2, 3 ou 4 de abril, né? Ou seja, meio da semana, qualquer de data. Aí, na teoria, o Botafogo, depois desse jogo contra o Júnior Barranquilla, teria a finalíssima da Taça Rio contra o Boa Vista. Só que, na verdade, com o manejamento que foi feito, esse jogo deixa de existir, porque ele já vai acontecer, na verdade, antes da estreia da Libertadores. Então o Botafogo ficaria com uma semana livre do jogo do Júnior de Barranquilla até pegar a LDU na altitude, que também pode ser 9, 10 ou 11 de abril. Ainda também não foi o martelo batido. A tabela da Libertadores ainda vai ser desmembrada para saber qual dia cada um vai jogar. Então, mas a boa notícia é essa: o Botafogo vai poder estrear na Libertadores dia 2, 3 ou 4 e depois só vai voltar em campo de novo na segunda rodada da Libertadores, 9, 10 ou 11 contra a LDU. Não vai ter mais um jogo contra o Boa Vista pela finalíssima da Taça Rio entre eles. Isso é uma boa notícia por vários motivos. Além da questão de se poupar, né, você ganha também a possibilidade de utilizar esses jogos contra a Nova Iguaçu antes, dando minutos para quem precisa. Por exemplo, o Botafogo tem vários jogadores voltando de lesão. Jefinho, Luiz Henrique, talvez até o John. Tiquinho já não joga tem bastante tempo, Eduardo também não, foram poupados no último jogo. Então você tem condição de dar minutagem para esses jogadores para eles entrando em forma e você testando melhores formações para a estreia da Libertadores, que é, lógico, o principal objetivo do Botafogo no ano. Outra notícia importante que ainda não aconteceu até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, 5h45 dessa terça-feira, tem negociações entre Botafogo e Boa Vista para que o jogo do mando de campo do Boa Vista
e aí seria em jogo em Saquarema, ser negociado para levar também o jogo para o Newton Santos. No valor certo, tudo é possível. Já foi conversado com o Boa Vista, que decidiu que gostaria também se o Botafogo pagar por isso, claro, teria essa possibilidade. Isso não é algo surreal, acabou de acontecer, por exemplo, na semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco. Os dois jogos foram no Maracanã, né? Então, que teoricamente também é a casa do Vasco. Então, isso aí é de menos, né? Um campeonato que, com todo respeito, não está valendo muita coisa, né? Por Boa Vista vale, mas o Boa Vista pode jogar tranquilamente no Newton Santos, que o gramado é dos melhores, né? O tapetinho que a gente gosta e tal, então não tem problema. O Boa Vista aceitaria fazer essa possibilidade. Não tem ainda certo se o Botafogo vai pagar, se vai querer, se não vai pagar, se vai vender para outro lugar, outra viagem, enfim, não tem ainda definido. Mas é isso, né? O primeiro jogo pode ser também no Newton Santos, é a informação que a gente tem aí de momento. Não sei se até o vídeo ir pro ar, se já teve, já avançou, se foi para outro lugar, se foi e não voltou, mas de momento a informação é essa. O Botafogo negocia com Boa Vista e pode sim levar o primeiro jogo do mando de campo do Boa Vista para o Newton Santos, e aí a logística ficaria perfeita, sem necessidade de viagem, sem ter que ir para Saquarema, não precisa expor jogadores à viagem, jogadores que estão voltando de lesão cansados, melhor que fique no Rio de Janeiro, né? Então o Botafogo, se tá tendo essa possibilidade, está negociando, eu acho que muito provavelmente é isso que vai acontecer, né? Então é isso. Essas são as notícias que a gente tem de momento com relação à logística do Botafogo para a Libertadores e, consequentemente, também da final da Taça Rio, né? Tudo está envolvido e diariamente ligado. Sobre treinador e diretor, ainda nenhuma novidade pelo que eu soube. O Botafogo segue na surdina, trabalhando quieto, conversando com quem tem que conversar, mas nenhum nome, pelo que eu saiba, ainda despontou como favorito ou está próximo de fechar com o Botafogo. Lembrando que foi dado o prazo, né? O Tairo deu uma entrevista para o GE lá em Paraguai, lá no Paraguai, né? No evento da Comebol. Ele deu uma entrevista dizendo que o prazo era até sexta-feira para a chegada, ou pelo menos ter tudo mais encaminhado. Já estamos na terça, então as coisas têm que estar evoluindo. Pode ser que já tenha alguma conversa em andamento. Eu ainda não sei, né? Então, vamos com calma, deixar as coisas rolando de boa, para ninguém passar nada de errado para frente, que é a nossa maior preocupação, né? Por enquanto, Fábio Matias, os jogadores se reapresentam, estão de folga, 4 dias de folga, voltam na sexta-feira. Hoje é terça, quase acabando terça-feira, então mais 3 dias pela frente, quarta, quinta, e na sexta tem que se reapresentar. Por enquanto, Fábio Matias ainda segue como interino. Alessandro Brito, John Texto também interino, e o Augusto também interino com relação a diretor executivo. Todo mundo se desdobrando aí, fazendo o seu melhor, enquanto está sem a vaga a ser ocupada. É isso, gente. Mas nenhuma novidade nesse momento, por enquanto, tá? Por enquanto, também a questão do Oscar Romero. Deve estar para chegar aí nos próximos dias. Já falou como jogador do Botafogo, já foi apresentado. Logo mais deve estar chegando no Newton Santos. Imagino que nessa quarta-feira possamos ter novidade com relação a isso, no mais tardar na quinta. Foi o que falaram, beleza? Tamo juntos. Obrigado pela moral. Deixa o comentário aí embaixo. É nóis. Obrigado por tudo. Amanhã estamos de volta com mais uma live aqui no Fogonete, 2 da tarde. Aquelas que já sabem, né? Já estamos azeitadinho. Obrigado pela moral. Um beijo. Fui.